sejam bem-vindos ao nosso podcast, esse é o Conforcast. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia Fabre, host. Eu sou amputada dos 2 pés, deficiente auditiva dos 2 ouvidos. Hoje eu tô aqui com meu braço todo tatuado, meu braço direito todo tatuado, uma blusa branca, cabelos castanhos avermelhados, pele branca, pros nossos seguidores, nossos ouvintes aí poderem me identificar melhor. E hoje, o nosso episódio vai ser um episódio assim que eu tenho certeza que muita gente estava aguardando, porque eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories e muita gente mandou várias curiosidades, que a gente tá aqui com uma advogada maravilhosa, a doutora Ana Diniz. Muito obrigada, de coração. Obrigada por ter vindo aqui, disponibilizar seu tempo. A gente quer conversar um pouco, saber um pouco sobre a sua história e também sobre algumas questões que as pessoas com deficiência têm, curiosidades, tá bom? E eu queria muito, antes da gente começar, né, que você se apresentasse e falasse um pouquinho de como você tá vestida, suas características físicas, para as pessoas que têm deficiência visual poder te identificar. Certo. Agradeço muito o convite, Obrigada. Letícia, e toda a produção. Eu sou a Ana Diniz, sou advogada. Eu tenho cabelo moreno, castanho. Também estou com um terno azul marinho, uma blusa vermelha por baixo e uma calça também social azul marinho. E vamos começar com o nosso papo, que eu tô aqui muito ansiosa para falar com a doutora. A gente esperou muito por esse momento. Mas antes, eu queria muito saber de você, um pouquinho da sua história. Eu queria saber há quanto tempo você já se formou em advocacia, em direito? Já sou formada, Não, tenho um há quanto escritório. tempo? Há quanto tempo? É isso. Desde final de 2019 eu me formei, então quase 4 anos. Foi bem na pandemia, né? Foi. Nossa, que Minha loucura. colação foi na pandemia. E você tem uma área específica que você hoje trabalha? Que Sempre civil, família, sucessões, imóveis também. E a parte de direitos humanos, que Tudo. tem a ver com, que tem a ver com pessoas com deficiência. Maravilhosa. E você sempre quis ser advogada? Você sempre teve essa vontade desde criança? Não, por incrível que pareça, não. É a minha segunda formação. A minha primeira formação foi como jornalista. Nossa. Então, eu tenho o jornalismo que me deu uma bagagem enorme de experiência com pessoas, com histórias de vidas. E aí, depois eu fui pensando assim, bom, não basta só saber informar e passar informação, tem que ter algo a mais. E aí, eu fui para o direito, acabei passando e estava com 2 pés, um em cada canoa, certo? E o que eu fiz? Eu falei assim, bom, o que eu vou conseguir fazer nesse momento? Eu optei por ficar no direito, mas a comunicação voltou para minha vida desde o ano passado. Eu também dou aulas de comunicação e oratória. Nossa, Então, que legal. também sou mentora de comunicação e amo a área de direitos humanos, que faz parte de toda a questão das pessoas com deficiência. Então, é um prazer estar aqui para a gente falar disso. Também tem uma história que... O meu primo, ele é cadeirante, então eu tenho uma história muito forte com as pessoas com deficiência. Desde pequena, a gente sempre conviveu muito juntos. E eu nunca vi ele como uma pessoa diferente, nem nada disso. Para nós, sempre foi super normal. Mas à medida que eu fui crescendo e vendo que, às vezes, em alguns lugares ele era tratado diferente, isso começou a me incomodar. E aí eu já estava no jornalismo e pensei, bom, tem alguma coisa a mais aí que a gente precisa saber primeira coisa, se informar e como defender esses direitos e garantias individuais das pessoas com deficiência. Então, por isso que eu acabei indo para essa área. Ai, eu amei. Eu fiquei muito feliz agora também disso, que eu também tô fazendo faculdade de jornalismo. Ai, que legal! Parabéns! Como você trabalha com internet, vocês estão aqui na área da comunicação, né? Fui pra área do jornalismo. Muito legal saber que você já se formou sobre isso. Aqui já vou pegar umas dicas aqui no off. Vamos! Vai ser um prazer. E eu queria saber, você conviveu, então, com o seu primo, que ele já nasceu com deficiência? Não, ele foi assim, ele nasceu, tava tudo bem, e aí o que aconteceu? Ele tomou uma injeção errada no nervo, e aí ele perdeu os movimentos das pernas e tal, e teve que passar por muitas cirurgias. Só que naquela época, ele tinha um pouco mais de condições e tal, e a família acabou se mudando para os Estados Unidos para ele passar por várias cirurgias. Só que a gente sempre se via, todo ano, esse contato sempre foi muito presente. Ele foi o primeiro amor da minha vida, assim. Eu sou filha única, então ele era o meu irmão, é considerado meu irmão, assim, de coração. E aí a gente sempre teve esse contato. E íamos pra bar, pra balada, pra museu, pra qualquer lugar. E aí a gente via essa dificuldade do direito de ir e vir, de acessibilidade, de locomoção. Também de muitas vezes uma
uma falta de conhecimento das pessoas e essa parte de preconceito, discriminação, que também não é certo, que é crime. E a gente precisa falar sobre isso. E a primeira coisa que a gente tem que levar, acredito, começando esse episódio, precisamos nos informar. Perceber que a pessoa com deficiência é uma pessoa digna. Então, como que eu sou merecedora disso? Primeira coisa, ir atrás da sua informação. Não deixar que essa barreira de informação seja mais um impedimento para você garantir os seus direitos fundamentais. Ai, amei. E é muito importante você falar sobre isso, porque muitas pessoas com deficiência veem tantas dificuldades, mas ir atrás dos nossos direitos é mais difícil ainda. E aí acabam desistindo no meio do caminho, né? Acontece muito isso. E eu queria muito saber sobre isso com você. Minha primeira pergunta, e já mais polêmica, eu acho. Quando a gente sofre algum preconceito em relação à nossa deficiência, como que a gente faz para exigir os nossos direitos de respeito? Onde que a gente recorre? O que que a gente faz? Porque muitas vezes a gente não sabe para onde correr, para onde agir. Não sabe como a gente se socorre quando nós temos algum direito violado. Primeira coisa é entender que somos merecedores, estamos defendendo o direito de todas as pessoas. Então, certo. Aí você teve um direito violado, que é uma exclusão, omissão ou ação de alguma pessoa de você garantir esse direito. O que eu tenho que fazer? Procurar ajuda. Ter a consciência de, preciso me informar. Hoje nós temos a internet, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está disponível na internet de forma gratuita. Você pode acessar no Planalto, até é interessante falar para o pessoal que está assistindo, se puder, dá uma entrada, leia, porque é muito importante. Temos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que fala também da questão de entre a pessoa ser portadora ou pessoa com deficiência. Exatamente, era essa a nossa próxima pergunta. Exatamente, você chegou no ponto, mas eu vou te deixar contextualizar pra gente informar. E aí, o que acontece? Tive meu direito violado como pessoa com deficiência. Vou fazer o quê? Vou me informar e vou me socorrer do direito. Certo? Por onde? Posso buscar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Devo também buscar uma defensoria pública, em alguns casos, o Ministério Público Estadual e Federal também. Eu fui estagiária do Ministério Público Estadual na parte de direitos humanos e pessoas com deficiência, então também tem... Você pode se socorrer disso e lá tem o atendimento presencial ou online, a ouvidoria do Ministério Público também. E a OAB, os conselhos municipais e estaduais também são outro meio. Então, primeira coisa a gente pensar, ter a consciência que teve esse direito violado e buscar órgãos e o poder público que possa sim defender esse seu direito. E ir atrás. Tem que assim, pensar, bom, eu sou merecedor, não é justo, não tá certo, eu preciso que as pessoas tenham mais consciência e me respeitem. Eu sou uma pessoa, um sujeito de direitos digno de respeito, então eu preciso que ele seja valorizado e respeitado o meu direito. E o que acontece com a gente pode acontecer com outras pessoas com deficiência também. Então a gente tá lutando não só pela gente, mas sim por outras pessoas que vão passar pela mesma coisa, né? Sim, exatamente. Desculpa. Não, pode falar. E eu queria muito entrar nessa questão também, que é a nossa próxima pergunta, que é exatamente essa dúvida. Portadores de necessidades especiais, pessoas com deficiência, qual a sigla correta para se usar? Letícia, você falou para mim que você é uma pessoa com deficiência. Você porta alguma coisa? Não. Você porta celular, você porta sua bolsa, você porta um guarda-chuva, mas você não porta a sua deficiência. Não é algo que você consiga retirar e colocar de volta. Não é isso. Então, você é uma pessoa com deficiência. E é isso que a gente tem que se colocar a mão na consciência e falar assim, vamos respeitar, começando com as palavras. A gente que é da comunicação, você também que está fazendo jornalismo. Primeira coisa, nós temos que ter essa consciência de as palavras têm poder e a gente tem que ter essa etimologia das palavras também respeitada. Então, vamos falar a partir de hoje, pessoa com deficiência. Por que isso, Ana? Desde 2006, existe a Convenção Internacional que protege os direitos das pessoas com deficiência, que foi aprovada numa Assembleia Geral da ONU e trouxe essa terminologia e é a correta de ser usada. Então, por favor, todos que estão nos assistindo, ouvindo, usem a palavra pessoa com deficiência para a gente respeitar cada vez mais os nossos direitos como seres humanos. É porque tem lugares que às vezes a gente vai que ainda tem aquela sigla PNE, né? E eu
também tenho essa curiosidade. Falei, nossa, por que ainda tem lugares que usam essa sigla, sendo que já faz um bom tempo que reformularam isso, né? Sim, e inclusive o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Ele já está na nossa legislação brasileira desde 2015, vai fazer quase 10 anos. Sim. E tem status de emenda constitucional. Então, ele tem uma força, o que é isso? Ele tem uma força de lei igual à Constituição Federal. Então, assim, temos que nos atentar como a gente começa falando. Tá bom? Entendi. E a minha outra dúvida é... Eu vou muito em shows. E muitas pessoas que me acompanham no Instagram também gostam muito de ir em shows, em festas e tudo mais. Mas, infelizmente, a questão de acessibilidade é algo muito a ser discutido ainda, né? E eu sei que é lei. Os lugares, tanto festas quanto até estabelecimentos comerciais, serem acessíveis, né? No caso, quando não é, como que a gente age nesse sentido, assim, se a gente tá num ambiente que ele não tem acessibilidade? Primeira coisa é pensar, qual tipo de lugar que eu estou? Se é uma empresa, se é algum lugar que é um lugar que eu vou trabalhar, conversar ali e falar assim, olha, isso aqui não tá dentro dos conformes da lei, o que a gente pode fazer para melhorar e tenha uma inclusão de todas as pessoas. Caso não dê certo, procurar o Ministério Público do Trabalho e denunciar isso, em segundo lugar. E se for, eu tenho, como eu falei, a questão do meu primo, eu também ia com ele em muitos lugares, restaurantes, balada, bar, e sentíamos isso. E aí, o que acontece? As pessoas têm... Aí, quando chega um cadeirante que não tem essa acessibilidade, eles falam assim, não, vem aqui, eles dão os melhores lugares e tal, mas tudo bem, isso precisa também, mas não precisa chegar no momento de você cair a ficha e falar assim, nossa, não tenho isso no meu estabelecimento. Então, antes de você abrir qualquer tipo de estabelecimento educacional, comercial, empresa... Tenha consciência das regras que precisam. Procure uma consultoria jurídica adequada. Procure alguém que saiba te informar para você não cair e não até pagar uma multa no futuro. Porque isso pode ser muito errado. Então, tudo dá para a gente consertar, claro, se não tiver o nosso direito violado. A partir do momento que tem, já teve um problema grave e aí a pessoa precisa responder. Então, a gente tem que ter esses dois cenários. Informo, falo, o que a gente precisa fazer? Vamos melhorar a inclusão das pessoas nessa empresa. Não, já foi violado o direito, não tem como. Então, aí é caso de denúncia, é caso da pessoa responder nas esferas civil, criminal, administrativa. Entendi, você pode procurar e você deve procurar os seus direitos, entendeu? E a questão também de muitas perguntas que eu recebi quando eu abri a minha caixinha de perguntas foi sobre aposentadoria de PCD. Muitas pessoas têm dúvida se existe uma deficiência específica para você poder se aposentar, como que funciona, como que vai atrás disso tudo. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Explico, claro. Letícia, o que acontece? Hoje a gente não tem um rol. O que é isso? Uma listinha fechada de tipos de deficiência. Então, como que saímos daquela fase de avaliação clínica, que era um rol fechado, e temos hoje aberto. A partir do momento que a sua deficiência, a deficiência de alguém, impeça que ela consiga, em plena condições com outras pessoas, de exercer direitos e liberdades na sociedade, ela deve procurar o quê? Uma avaliação biopsicossocial, que é daí uma avaliação com uma equipe multidisciplinar. Se a pessoa vê, o médico avalia, faz uma perícia ali e avalia que a pessoa tá com algum problema, até deficiências que não eram listadas e hoje em dia são, né? A pessoa com autismo, túnel do carpo eu já vi também, pessoas com algum problema nos membros também, depende se isso impede ou não você de trabalhar, de estudar, de exercer o seu direito de ir e vir. Se isso, por avaliação médica, por perícia, realmente tá impedindo você de procurar o seu direito e exercer o seu trabalho, a sua vida em sociedade, aí sim você pede uma aposentadoria. Precisa ser um laudo completo, precisa procurar uma assistência judiciária, uma assistência de advogado especializado e também de um médico que tenha esse olhar atento, porque muitas vezes, se você vai para uma perícia
X pode ser de um jeito, na perícia Y é de outro. A gente vê isso, às vezes, em banca de concurso. Sim. Nós temos lá no escritório pessoas com deficiência que passaram e aí trabalham numa empresa, é considerada PCD. Quando entra na banca, na avaliação, não é PCD, então não tem como ter essa discrepância. Tem que entrar com uma ação judicial falando assim, não, essa pessoa é PCD. E mostrar isso. Como? Por meio de uma avaliação dessa equipe multidisciplinar. Então, é sempre procurar pessoas que possam te auxiliar numa consultoria médica ou jurídica. Entendi. Então, não existe, assim, uma categoria específica de deficiência. É o que um médico for avaliar junto com todos os meios legais. Às vezes, até, um outro exemplo, túnel do carpo. Uma cliente tinha problema nos 2 membros, né, de túnel do carpo. Então, ela não conseguia, por exemplo, pegar uma pá, pegar uma caneta e escrever muito tempo. Então, ela tinha um problema que a impedia de exercer a função dela. E aí, a gente pede uma aposentadoria porque essa pessoa tem esse direito. Está impedindo ela de exercer qualquer tipo de atividade em sociedade em plenas condições com outras pessoas. Entendi. Nossa, muito interessante. Aqui a gente está tendo uma aula bem interessante. Ai, que bom. Minha outra questão, que muitas pessoas também me mandaram, eu, inclusive, fiz um vídeo falando sobre carros adaptados, que eu mandei a minha habilitação, né, para PCD, e aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, e surgiu muitas dúvidas sobre a questão de desconto de PCD para carro. Existe, eu ouvi falar que tem até 30%, mas é até. Então, existem vários tipos de descontos de acordo com a sua deficiência? Na verdade, assim, existe em lei, né, o desconto do IPVA, do IPI, então, depende da concessionária também. É aquela coisa, precisa ver no caso concreto. No direito, tudo depende. E no caso dos descontos dos impostos, também. Qual que é o tipo? É uma coisa que você não consegue dirigir, você não consegue usar ali o pedal? Então, sim. Aí vamos ver até quanto e como você vai ter esse desconto no seu veículo. Mas existem as isenções de IPVA, IPI, e dependendo do valor do veículo também, até R$200 mil. Tem todo um critério baseado na legislação vigente. Entendi. Por isso que é importante a gente procurar. Você conseguiu? Você teve? Eu ainda não fui atrás, eu tô juntando dinheirinho pra comprar meu carro. Ah, que legal. Mas eu já fiz a mudança para habilitação do PCD. Inclusive, outro item também de questionamento meu é a questão de locação de carros adaptados, porque uma coisa que eu não sabia, fui pesquisar na internet, é que hoje em dia é obrigatório as locadoras terem uma cota de carros adaptados. Isso. Mas eu vi na prática que não é assim, né? Na teoria, tudo muito bonito. Na teoria, tudo é lei. Mas na prática, infelizmente, a gente sofre com isso, né? E quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, também me perguntaram nessa questão. Como que a gente age? Qual lugar que a gente deve procurar se a locadora não tem um carro adaptado, fala que não trabalha com aquele carro, sendo que é lei, tá dentro da lei? Tem como denunciar esse lugar? Tem como denunciar e, em último caso, também entrar com uma ação judicial. Falar assim, olha, tive um dano moral, material ali, me senti lesada no meu direito de conseguir aquilo que está descrito na lei. Então, como que eu posso? Eles que deem, então, para mim. Então, você entra, procura um advogado, alguém que saiba, que possa te orientar de forma correta. E aí, você entra com algum tipo de indenização, se você teve algum dano mesmo material, pessoal, moral. Então, tudo isso faz parte de você procurar uma ajuda especializada. Uma dica que é muito legal quando a gente pensa na questão dos direitos violados é... Ana, não sei por onde começar. Internet, né? Internet. Mas, claro... fontes confiáveis, pessoas que realmente trabalham com isso. Eu tenho o meu Instagram, é @ninhadiniz. Eu compartilho muitas informações que são úteis para as pessoas. A partir do momento que não for útil, não tem porque tá ali, eu penso. Então, nós precisamos mesmo, não sei por onde começar. Pergunta, se informa. Vai, por onde a pessoa começou? Por onde o meu vizinho conseguiu? O meu amigo conseguiu? O filho da fulana conseguiu? Por onde? Então, se informe, primeira coisa. E espero que você consiga seu carro logo, a sua isenção, que seja o máximo possível, porque, realmente, a gente trabalha também para conseguir os nossos direitos. Então, né, eu não consegui, já vou entrar em contato. Isso, qualquer coisa. Com a doutora Ana aqui, eu já vou falar, olha, tá acontecendo isso. E a carteira, já saiu?
A carteira de rápida? habilitação? Já consegui. Foi difícil, viu? É isso que eu ia perguntar. Foi rápido? Passei pra conseguir minha habilitação PCD, mas consegui, porque eu também não deixo nada quieto, não. Vou atrás, faço barraco. Isso mesmo. Falo, não vou exigir meu direito. Quero muito que o pessoal siga seu exemplo. Obrigada. Doutora, eu queria te perguntar agora, no seu ramo de trabalho, quais são os principais desafios que você encontra de pessoas com deficiência trabalhando nessa área? Certo, Letícia. Nós temos algumas barreiras que eu vejo. Primeiro, a acessibilidade e mobilidade, aquele exercício do direito de ir e vir. Se um cadeirante vai pelas ruas, às vezes ele pode encontrar muitas dificuldades, lixo, pessoas que não respeitam, uma calçada esburacada ou que danifica a cadeira de rodas, um deficiente visual que vai ao banco ou vai a algum estabelecimento público e não tem o sistema de braille também. Pode sofrer também algum tipo de não conseguir ter o seu direito plenamente exercido. Também vemos barreiras em prédios, arquitetônicas, urbanísticas, nos transportes públicos ou nos transportes em geral. Você disse a questão também de ir locar um carro e não ter aquele respeito aos carros, veículos que são reservados para a pessoa PCD. E então, nós temos vários tipos de barreiras. Também temos a barreira de informação, que é a falta de falarmos sobre o assunto em vários lugares, na imprensa, na internet, e cada vez mais com o enfoque de informação para proteger os nossos direitos. Barreiras tecnológicas também. Se você compra um celular que às vezes um deficiente visual não consiga abrir, ampliar ali a letra. Tem até isso. Barreiras também tecnológicas. Então a gente pode listar milhares de tipos de barreiras que a gente ainda precisa enfrentar. Melhoramos, mas ainda falta um longo caminho para a gente ter essa consciência e também os nossos direitos possam ser plenamente exercidos, principalmente para as pessoas com deficiência. Entendi. Eu acho que o top 1 seria mais a questão da mobilidade, porque tudo gera mobilidade hoje em dia, né? E é o que a gente mais tem dificuldade como uma pessoa com deficiência, né? Me dá um exemplo que você já passou, assim, além das baladas, das eu festas. Fui, logo quando eu amputei, eu tava na cadeira de rodas e eu fui num banco muito grande, um banco, assim, muito famoso. E eles, lá na Avenida Paulista, que é um lugar que muitas pessoas, teoricamente, era pra ser acessível. E não tinha elevador nem rampa, era escada pra ir. E eu não podia porque eu tava na cadeira de rodas na época. E não tive como entrar. E eles mandaram eu ir em outra unidade do banco, que era 3 quarteirão dali, só que 3 quarteirões enormes da Avenida Paulista. E o meu irmão, que está aqui também, tava comigo, levando a cadeira incansavelmente pela Avenida Paulista pra gente poder ir em outra unidade do banco. Eu achei isso um absurdo. É um absurdo mesmo. E temos, como você falou, você passou por isso, infelizmente, muitas pessoas com deficiência passam. E a gente tem que ir atrás dos nossos direitos. E como a gente estava falando também sobre direitos de pessoas com deficiência, a gente queria também entrar no assunto de médicos, reabilitação. Quais são os principais direitos das pessoas com deficiência em relação ao atendimento? Nós temos que ver que no direito à saúde, que é garantido até pela nossa Constituição, para todas as pessoas e também para as pessoas com deficiência, o que acontece? Temos a prioridade de atendimento. Ana, mas essa prioridade de atendimento é em todas as unidades de saúde? Não. Se for um pronto atendimento, aquele lugar que a pessoa vai, chega uma pessoa baleada com 10 tiros e uma pessoa que está ali com gripe, é uma pessoa PCD, mas está com uma gripe ali tranquila, consegue daqui a pouquinho ser atendida, vamos dar prioridade para essa pessoa. Então, é prioridade, por exemplo, em alguns atendimentos clínicos. Marca um médico e está esperando uma pessoa PCD. Aí sim ela poderia ter esse tipo de prioridade. Na reabilitação, mesma coisa. Infelizmente, alguns pacientes PCDs, eles sentem algumas dificuldades em convênios médicos, limitações que às vezes os convênios colocam, carências. Tudo isso a gente precisa analisar para também exercer o direito à saúde, que é fundamental para todo ser humano. Entendi. E já aconteceu de eu chegar num posto médico ou algo assim e ter uma plaquinha de fila única. Isso tá correto? Porque eu sei que existe, todo ambiente tem que ter a fila preferencial. Certo. De acordo com a lei. Isso. Quando a gente vai para algum lugar que tem a fila única...
É aquela coisa, primeira coisa, você informar, olha, eu sou paciente prioritário, eu quero passar por conta disso. E aí, a pessoa vai te atender. Geralmente, eles não criam muitos casos ali, ainda mais porque eles sabem que estão violando algum tipo de lei. Mas informe-se e fale, ó, eu sou PCD, eu quero passar. Hoje também temos para as deficiências ocultas os cordões que ajudam muito para as pessoas com autismo também, e o cordão de girassol, tudo isso auxilia nessa transformação de consciência da sociedade, inclusive nos serviços públicos e privados. Então, é uma opção também. Então, ó, vocês já sabem, fila preferencial é um direito nosso, tá? Mas antes de fazer barraco, vamos conversar primeiro. Vamos conversar, é melhor. A gente tenta conversar primeiro. Como a gente tava falando aqui sobre direitos em relação a prótese, órtese, cadeira de rodas, enfim, todos os meios de locomoção, de acessibilidade para pessoas com deficiência. Também tem um crédito à acessibilidade que vocês já conhecem, porque eu já falei aqui em outros episódios do nosso podcast. Mas, para quem não conhece, vocês podem procurar com o Forpés para se informar melhor. Com o crédito à acessibilidade, você pode conseguir qualquer meio para sua acessibilidade, para sua deficiência, com um desconto, com parcelamentos em até 60 vezes, enfim. Tem uma opção muito melhor para você conseguir a sua prótese, tá? Então não esquece, entre em contato com a Conforpés. E antes de finalizar, eu queria fazer a última pergunta para você, que é em relação ao meio de trabalho, tá? Como que funciona? Porque existe uma cota de pessoas com deficiência que todas as empresas têm que ter essa cota, é isso? A partir de empresas com mais de 100 funcionários, elas precisam reservar de 2 a 5% dessas vagas de funcionários para as pessoas com deficiências. Então, quem tiver algum tipo de deficiência tem o direito e precisa trabalhar. Ana, a empresa não está cumprindo. É aquilo que eu falei. A gente denunciar no Ministério Público do Trabalho, numa delegacia, ou procurar uma orientação jurídica adequada que vai falar assim, ó, busque seus direitos de forma judicial ou extrajudicial. E a gente tem que lembrar também que temos as cotas para concursos públicos também. Temos vários tipos de direitos garantidos. É importante também vagas de estacionamento. A gente também tem que lembrar que Ana precisa ter carros, vagas especializadas para a pessoa em qualquer empresa, em qualquer lugar público. Sim, que seja um acesso fácil para a pessoa PCD. E nas empresas, mesma coisa. A pessoa com deficiência também pode trabalhar. E é até legal falar que é um tipo de discriminação você colocar muitas barreiras para a pessoa ali. Para fazer uma função X, mas você começa a colocar vários impedimentos para a pessoa, exatamente para ela não ter acesso àquela vaga. Também é um tipo de discriminação. Então, cuidado para as pessoas que vão procurar emprego também se informem sobre isso. Já fica ligadinho aí a dica da doutora Ana. Eu nunca tinha pensado nisso. É uma discriminação mais oculta, né? A gente fala que é discriminação indireta. Que é aquela coisa, você coloca muitas barreiras. Para essa função, você precisa disso. Precisa uma pessoa que tem uma prótese na perna. Você precisa correr, você precisa fazer... Sendo que não necessita. É uma função administrativa em que você vai ficar na frente de um computador, mexendo ali. Então, você tem que tomar cuidado também. É a chamada discriminação indireta. Entendi. Eu amei. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Você tirou muitas dúvidas que não só eu tinha, como vários seguidores nossos também mandaram. Essas perguntas fazem parte também da caixinha de perguntas que vocês mandaram. E se for falar sobre lei, a gente vai ficar aqui, horas e horas e horas, porque tem muitas leis, muitos direitos, né, de pessoas com deficiência. Então, já fica a dica pra vocês. Entrem no Instagram, nas redes sociais da doutora Ana, se informem, vão atrás dos seus direitos, né? Não deixem de exigir os seus direitos. E eu queria muito agradecer, de novo, a sua participação aqui. A gente estava muito ansiosa para te receber, que a gente queria muito tirar vários mitos, desvendar vários mistérios sobre as leis de pessoas com deficiência. Então, muito obrigada de coração mesmo. Eu que agradeço o convite, sua simpatia, obrigada. Carisma. Muito obrigada também à produção que me chamou para vir. E quero deixar um último recado para as pessoas. Busquem informação, leiam o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vão se informar, tem informações gratuitas e busque ajuda especializada para que vocês possam cada vez mais exercer plenamente seus direitos na nossa sociedade. E qualquer coisa, entre em contato também. Estou à disposição para a gente se ajudar e ter uma sociedade cada vez mais igualitária. Amém, muito obrigada, amém mesmo, obrigada mesmo. Obrigada a você. E obrigada a você, mais uma vez, por estar aqui acompanhando o nosso podcast. Eu espero você nos próximos episódios, tá?
Um beijo e até a próxima.